Dando continuidade, passamos a palavra ao ex-vereador e também autor do livro, Nelson Lers. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhor Prefeito Municipal, senhor Vice-Prefeito Municipal, senhores ex-prefeitos, vice-prefeitos, senhores vereadores, ex-vereadores e demais autoridades, senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer do fundo do coração as palavras elogiosas à minha pessoa, também ao do seu José, e também ao fato de termos feito mais um trabalho. Eu vou falar sobre o livro. O livro consta, como consta na sua apresentação, foi feito a quatro mãos, em parceria com o meu particular e querido amigo José Carlos Ramos. Na verdade, esse trabalho poderia chamar-se As Memórias do José Carlos Ramos, porque cerca de 80% ou 90% do seu conteúdo é material que por ele foi pesquisado. Creio que isso diz tudo. Claro, tem coisas também de mim, das minhas vivências como vereador, de ter participado por um certo tempo da diretoria de algumas das entidades cuja história é contada aqui, como, por exemplo, o CNC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, onde fui também professor e secretário, e essa escola que antecedeu o segundo grau da Escola Livre de Paula Falcão. O livro começa com o aprofundamento da pesquisa sobre o nome Ervalseco. Nós ainda não achamos a certidão de nascimento, o batismo de Ervalseco. Mas eu, de minha parte, ainda não entreguei os pontos, porque acredito que nós vamos encontrar. Até porque agora nós estamos procurando em dois, talvez a gente ainda encontre. Nós descobrimos que no ano de 1859, quando ainda fazíamos parte do município de Cruz Alta, a prefeitura daquele município de Cruz Alta, provavelmente, a mando do governo imperial, mandou fazer um levantamento dos ervais nativos existentes nesta região. Esse trabalho foi coordenado por ninguém menos do que o general Osório. Esse general Osório, antes de ser general, ele foi barão, visconde e depois marquês do Herval. E recebeu esse título de marquês do Herval por causa do seu trabalho de levantamento desses ervais. Pois bem, um engenheiro contratado pela prefeitura de Cruz Alta, chamado Francisco Nunes de Miranda, produziu um relatório onde ele descreveu pormenorizadamente os ervais que ele encontrou nesta região. E neste relatório está o Ervalseco. Isso no ano de 1859. Que eu considero que foi a data da certidão de nascimento, da criação do nome Ervalseco. Nós, o senhor José e eu, nos batemos por meses atrás desse relatório original. Nós não encontramos. Fizemos várias viagens a Cruz Alta, abrimos até um museu
que já estava fechado, desativado há anos, que deve ter acumulado poeira de uns 30 anos. Reviramos, não achamos. Fomos em Porto Alegre, em todos os museus e arquivos existentes, pois sabemos que ele existe. Esse relatório existe em algum lugar. E por isso nós vamos ficar teimando em encontrar o original desse relatório. Bom, nós abordamos também nesse trabalho com alguma profundidade uma tentativa de mudança do nome de Irmão Seco para Capitão Balbino. E também uma mudança do nome de Coronel Finzito para a Vila dos Moura, naturalmente em homenagem à presidente da Câmara. Esses dois movimentos de troca de nome foram frustrados, e o da Finzito foi fruto de um trabalho, de um abaixo-assinado que teve a participação ativa da professora Dona Mercedes de Santos Costa, que é mãe do nosso Solano. Bom, depois o livro fala das eleições do município, começando pelo histórico da emancipação e o plebiscito e as eleições subsequentes, apresentando o nome e a votação de todos os candidatos que já concorreram a algum cargo, tanto a prefeito como a vereador. Por isso que o livro serve como livro de consulta. É verdade que quando nós começamos a trabalhar nisso, os dados eleitorais das primeiras eleições ainda não se encontravam disponíveis no TRE. Hoje já estão. E qualquer cidadão pode acessá-los pela internet. Mas como nem todos têm internet, então o livro certamente também nessa parte terá a sua utilidade. Nós fizemos uma breve análise de todas as gestões, apresentando algumas das principais obras de cada prefeito. Não todas, algumas. Nós pesquisamos entre as mais de 2.500 leis que o município tem, algumas que têm algum interesse histórico ou contêm curiosidades, e as relatamos. Por exemplo, tem uma lei, você que tem uma lei de 1971, a lei número 210/71, que dispõe sobre o serviço de TV na nossa cidade. Por esta lei, todos os possuidores de um aparelho de TV teriam que pagar uma taxa mensal para a manutenção desse serviço, que consistia na construção de uma torre, a instalação de antenas para captação, de energia elétrica. Bem, como eu não conheço ninguém que tenha pago essa contribuição, e também não há notícia de que a lei tenha sido revogada, nós estamos, portanto, seriamente endividados com o município. Talvez eu não devia falar isso ali, porque pela risada do prefeito, eu acho que o acabo de dar uma ideia para ele. Tem uma outra lei, como exemplo, que fixa o preço das trilhagens. Alguém já sabe o que é trilhagem? Trilhagem é o ato de debulhar soja, por exemplo, feito por trilhadeiras. E alguém se preocupou lá no ano de 1964 em tabelar esse preço que era cobrado dos agricultores, que provavelmente estavam sendo esforçados pelos donos de trilhadeira. É uma lei curiosa. Tem uma outra lei muito curiosa, que faculta o uso do cinto de segurança aos motoristas e passageiros de veículos automotores no âmbito municipal. Ele revoga as disposições em contrário. Existem, portanto, leis edificantes de interesse geral, mas também existem leis meramente politiqueiras. Desculpa. Não vou citar exemplos, mas pela leitura se pode facilmente observar esses detalhes.
Mas as leis são, na verdade, também indicadoras de obras, porque quase sempre quando o prefeito realiza alguma obra importante, geralmente necessita da aprovação de alguma lei inerente ao assunto. Assinar convênio, realizar financiamento, isso é indicativo de uma obra que estava sendo construída. Bom, os primeiros tempos do município de Erval Seco foram conturbados. Ocorre que a primeira eleição coincidiu com a eclosão do movimento militar que derrubou o presidente João Goulart, e esse fato tumultuou o ambiente político do país e também nas pequenas comunidades como a nossa. Os chamados atos institucionais, pelos quais os militares governavam, ensejaram a violação das garantias individuais. Mandatos foram cassados e, inclusive, houve a prisão de pessoas, inclusive aqui de Erval Seco, por suspeita de participarem dos chamados grupos dos 11. Esses grupos dos 11 eram células revolucionárias organizadas legalmente por Leonel Brizola no final do ano de 1963, e não há evidências de que tenham existido em Erval Seco, mas houve denúncias nesse sentido, e por isso as lideranças locais, os simpatizantes de João Goulart e Leonel Brizola, foram perseguidos e alguns chegaram a ser presos. Mas, enfim, a cassação sumária de mandatos, principalmente de deputados, mas também de prefeitos, assanhou a oposição local, que queria enquadrar também os nossos dois, pelo menos os primeiros dois prefeitos. O período da Revolução de 64 foi, sem dúvida, um período mais conturbado da história e teve reflexos também em Erval Seco. Com o passar dos anos, a poeira foi sentando. Uma observação que se faz necessária é para quem, como eu e o José, que participamos e vivenciamos os fatos narrados no livro, escrever sobre essa história, mantendo a isenção e a equidistância e a imparcialidade, é um desafio, porque nós tínhamos ou temos aí lado político. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Quando eu escrevi o outro livro e escrevi sobre a história das 3 primeiras igrejas, as igrejas que existiam aqui em Erval Seco na época, a luterana, a católica e a congregacional, o meu prefaciador, o professor Lírio Zanquete, ao final me perguntou: afinal, a qual igreja você pertence? Já que pelo livro não foi possível identificar. Assim eu também espero que acontecesse com esse trabalho, que ao final as pessoas perguntassem: a qual partido você pertence? Evidentemente que as comparações entre uma administração e a outra são inevitáveis. Mas, como já disseram os oradores que me antecederam, nesses 51 anos os tempos são outros. E não dá para comparar as obras dos primeiros prefeitos com a dos últimos. Até porque as nossas necessidades de 1960 eram umas, e as de 2015 são outras. Hoje, os automóveis estacionados em torno do parque de máquina da prefeitura, que pertencem aos funcionários, que lá trabalham, né, são uma frota maior do que toda a frota do município de 1964. Então, evidentemente que as necessidades de estradas hoje são diferentes daquelas de 50 anos atrás. E eu me permito dizer que alguns prefeitos, acho que por alinhamento político partidário favorável, tiveram mais apoio dos governos estadual e federal e por isso conseguiram fazer mais. Há 50 anos atrás, o primeiro prefeito se via às voltas com as dificuldades naturais de um município novo, uma prefeitura vazia, sem sequer uma cadeira ou um
qualquer outro mísero, insignificante móvel, ou uma picareta, uma pá, para reparar as estradas, com um orçamento de pouco mais de 900 salários mínimos, o que dá hoje alguma coisa em torno de 700 mil reais. O primeiro orçamento de 1965. 700 mil reais é o orçamento, é bem menos do que o orçamento da maioria das secretarias hoje. Por isso, eu quero parabenizar, aos 51 anos do município, o atual prefeito pela sua competência em canalizar recursos federais para o nosso município, que alavancaram melhorias em todos os setores. Mas, por outro lado, eu também sou forçado a elogiar e reconhecer também os méritos dos primeiros prefeitos, que conseguiram viabilizar o desenvolvimento sem auxílio externo nenhum, quiçá com algum empréstimo em bancos, e olha lá, e apenas com recursos próprios, economizados, centavo a centavo. Bem, mas o livro não é só sobre política, tem também outras histórias. Tem histórias sobre a instalação dos órgãos públicos, bancos, Emater, etc. Tem também histórias sobre o início das sociedades, tais como o Clube, o SCRESA, a escola, a Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, o CTG, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, etc. Nós também apresentamos uma lenda ervalsequense, que é, na verdade, uma versão do Neguinho do Pastoreiro, realizando entrevistas com pessoas que ainda vivem no nosso meio, que juram que esses fatos realmente aconteceram. E pode ser que aconteceram mesmo, é uma questão de fé. Então o livro é isso aí. Cabe-me agora fazer os agradecimentos às pessoas que anonimamente cooperaram na coleta do material, fotografias, etc. Eu quero também agradecer a duas pessoas que fizeram a leitura de alguns trechos específicos desse trabalho, que é o professor Ari Koch, que leu e corrigiu a parte do CNC, da qual ele foi diretor, e ao Rui Ramos, que leu e corrigiu alguns dados sobre as eleições. E também de público agradecer a filha do seu José, a Neita, pela colaboração na correção ortográfica, e também a minha Juliana, pela leitura crítica, que infelizmente cortou vários trechos que teriam deixado esse trabalho muito mais pequeno. E o pior é que ela achou que devia cortar mais coisas. E agradecer finalmente a Denise do Carmo de Marco Castelli. Eu não a vi, não sei se ela está presente. Acho que não pôde vir. Pela correção ortográfica. A gente que tem a pretensão de achar que sabe escrever certinho, quando ela me apresentou as correções que tinham para ser feitas, me caiu os butiá no bolso. Mas eu fiz as correções. Às vezes teimava um pouco, como, por exemplo, quando eu usei a palavra estrambólico. E agora, para falar em Seu José, eu tenho que ainda fazer algumas referências ao meu amigo e parceiro dessa jornada. Todo mundo já sabe que o Seu José tem uma memória que popularmente se diz que é uma memória de elefante. E não é só a memória das coisas de antigamente, que isso todo mundo se lembra das coisas de antigamente, mas a memória do noticiário de ontem e da semana passada, que ele armazena em algum lugar da sua cachola aos 80, quase 81 anos. Dia desses, o José recebeu um convite, para citar um exemplo, para
para as bodas de diamante de um amigo dele lá de Manoel Viana, São Francisco, eu não sei direito não, que era para ser realizada num dia X. Diz, mas como nesse dia? Se vocês casaram no outro, tal, quer dizer, ele se lembrou da data do casamento do amigo dele que ocorreu há 60 anos. Eu tenho certeza que o seu José sabe o nome completo de todos vocês. E das suas esposas também. Dos seus maridos. E vou dizer mais. Se alguém aqui presente for natural das bandas da campanha, e do Alegrete, daquela região, e se por coincidência tinha sido simpatizante do Brizola, ele sabe também o nome de pelo menos os primeiros 5 filhos. E por último eu tenho que ainda contar 2 segredos que só os seus familiares e eu sabemos que é em relação ao nome do José. O primeiro segredo. Posso contar, senhor? O verdadeiro sobrenome dele não é Ramos, e sim Ramacher. Esse foi o nome que o bisavô dele trouxe da Alemanha, lá em 1850 e pouco, quando veio para o Brasil. 1829. 1829. E que naturalmente foi aportuguesado. E o segundo segredo, que é mais bem guardado ainda, é que o Jadres não é sobrenome, é nome. A mãe dele dizia, ô Jadres, vai buscar um balde de água, vai pegar meu cavalo, Jadres. Então ninguém sabia. José Jadres era como José Antônio, José Pedro, assim por diante. José Jadres. Não é sobrenome. Bom, para encerrar, o agradecimento à Câmara pelo patrocínio da impressão de um livro que custou aproximadamente, em nome da transparência anunciada aqui antes da sessão, que custou aproximadamente R$9.000. Por causa desse patrocínio, todos agora poderão levar um livro de graça. Uma pessoa das minhas relações, que lamentavelmente não está mais aqui, afinal, Elisa Maria Zic, a esposa do seu Arno, achou numa gaveta um poema composto meio de improviso numa mateada dessas pelo ilustre conterrâneo Dr. Vitalino César Pereira, que é tio da nossa diva Becker, que está presente, e que está publicado nesse trabalho e que já teve algum verso citado aqui pela dona Rosane. Eu acho essa poesia maravilhosa e tirei dela alguns versos. Bem longe do tempo antigo, antes da seca inclemente, cortada fora do tempo, por tarefeiros incautos, erval, coitado, secou. E esta região de erva mate, erval seco se chamou. Depois veio a sede Maier, de colônias bem locadas, com travessão na testada e aguada permanente. Então vieram os de origem alemã e italiana misturar-se aos brasileiros, como falou o vice-prefeito. Sturzbecker, Klein, Wegener, Kessler, Neumann, Müller, Tresse, com Alves, Faria, Santos. E agora eu vou abrir um parênteses e acrescentar Ramacher com Cardoso. E por coincidência, Luerssen com Cardoso também. Voltando ao poema do Dr. Vitalino. A Segunda Guerra criou atrito entre vizinhos, mas firmou-se o patriotismo, venceu o amor ao Brasil. Foi criado o município, veio à luz o hospital, o telefone, o colégio, o comércio se expandiu, a estrada foi asfaltada,
distante, sinto saudade da escolinha primitiva de tinteiro nas carteiras, onde aprendi o ABC. Na cartilha maternal, professora Joana, a mãe do Dr. Jorge. Professora Emília, que deu nome à escola, Emília Falcão. Ao professor Venceslau. Foi com eles que aprendi o saber, que ampliei na vida e que jamais esqueci. Terra querida, irmão seco, sempre dentro de ti. Muito obrigado a todos pela paciência de terem me escutado e boa leitura. Se houver qualquer coisa com as pessoas não concordem, eu antecipadamente já vou botando as culpas no José. Muito obrigado.